mais um pouco sobre o diodo. E aí, moçada, beleza? Alguns vídeos para trás, eu vou deixar o card aqui para você assistir, se não assistiu. Eu fiz um comentário sobre curva característica de diodo e faltou uma informação que eu avisei lá que ia fazer quando desce. E aqui está o vídeo agora. Então, aproveite e boa diversão. Outra informação interessante que o datasheet traz é a regulação. Quer dizer, baseado na tensão de entrada, quanto sai variando a corrente. Se o primeiro elemento for um indutor e, por exemplo, o transformador for de 250 volts a saída em contínua vai variar entre 210 com a corrente mínima até 160 volts. Quer dizer, com o transformador a 250 volts, corrente máxima 160 volts, corrente mínima 210 volts. Essa vai ser a variação variando a corrente de 0 até pouco mais que 150 miliamperes. Se for o primeiro elemento, o capacitor, inclina muito mais. Veja, a 250 volts no transformador, sem corrente nenhuma, a tensão no capacitor será de quase 340 volts. Com a corrente máxima, que nesse caso dá menos que 150 miliamperes, vai a 220 volts. Uma taxa de variação bastante maior. Separando esse gráfico, ainda é possível tirar mais algumas informações. Por exemplo, se eu sei qual é a corrente média da carga, eu sei qual é a tensão que eu desejo na carga, qual deve ser a tensão eficaz do transformador para que, com todas as quedas de tensão no próprio diodo, eu tenha o que eu quero. Eu faço assim. Vamos assumir aí alguns números. Digamos que eu quero 50 miliamperes a 300 volts. Isso na saída filtrada já. Meu transformador tem que ser de quanto? Traço uma linha em 50 miliamperes. Traço a linha a 300 volts. E o meu resultado está aqui. Um pouco acima de 250 volts eficaz. Eu vou ter que fazer então o seguinte, eu tenho que medir essa distância daqui até aqui e achar quanto dá, que valor dá aqui, onde eu fiz a bolinha. Considerando que nessa posição eu tenho 7 linhas verticais indo de 250 até 300 volts, então 250 até 300 volts dá uma variação de 50 volts. 50 volts dividido por 7 traços, eu tenho 7 volts por traço. Como deu 2 traços aqui na bolinha, 7 vezes 2, 14 volts. Então, 250 mais 14 volts, eu preciso de um transformador que tenha 264 volts eficaz para que, com a queda de tensão no diodo, considerando que é capacitor a entrada, me dê
300 volts a 50 miliamperes. Ainda você pode perguntar, mas como que eu tenho 300 volts na saída se o transformador é de 264 volts eficaz? Aí nós temos que lembrar que o capacitor se carrega com a tensão de pico. 264 vezes a raiz de 2 dá 373 volts de pico. Por isso que mesmo com as quedas de tensão ainda vai ter 300 volts contínuo na saída desse filtro, desse regulador, desse retificador.